Ciao, Cristina Ramalho. sono io. Cristina Ramalho. Cristina Ramalho, ó, Diga. eu criei um canalzinho chamado Grilo na Foto. Agora, Ah, eu vi. por que que eu fiz isso daí? Porque, assim, é uma forma de eu falar com algumas pessoas que foram muito importantes na minha trajetória como repórter fotográfico. E você tem uma importância muito grande. E eu vou explicar para você o porquê. Ah, Porque quando nós trabalhamos juntos, a gente saía para fazer as pautas, a gente se divertia muito. Pelo seu sim, opa. espírito de ser, pela forma alegre, irreverente, sempre no estilo, tal, papapá. Era muito prazeroso fazer dupla com você. Ah, eu também adorava. Eu lembrei, hoje eu fiquei lembrando um monte de história engraçada da gente. E uma coisa assim que para mim foi muito estimulante, e isso que eu falo que me influenciou muito, foi uma vez, e não foi uma só, foram várias vezes que a gente saiu, e você vivia falando da Nina. Não, porque a Nina, porque minha filha é a Nina, porque minha filha é a Nina é isso, porque minha Ai, que filha é a Nina é mala! aquilo, papapá. E a Nina Ah, foi de avião para a Inglaterra, que ela voltou de avião sozinha, acho que ela tinha uma idade É, ainda muito pequena, ela porque tinha ela, 8 anos. A gente fez 8 uma anos, viagem. foi de A gente avião fez uma para viagem cá, e veio e para ela cá de voltou avião sozinha. sozinha, e não sei o quê. Eu falei, meu, fantástico! Não, porque eu quero que minha filha saiba se virar, porque não sei o quê, a minha educação, papapá. E com 8, 9 anos, ela vinha sozinha de avião com alguém lá, dando a pessoa da companhia aérea, fazendo toda aquela assessoria, papapá. Aham. Eu falei, meu, um dia quando eu tiver uma filha, ou um filho, eu vou querer que ela siga os caminhos da didática da Cristina Ramalho. Porque isso é Olha fantástico. só, Eu sempre que legal. citei esse exemplo como uma forma didática, porque eu acho que assim, os filhos da gente, a gente faz os filhos, né? Para o mundo, né? Para eles recorrer a Sim. traduções deles. E Bom, tanto você. foi que a Nina veio, né? Ela veio para a Itália sozinha, né? Então, Foi e uma isso aí ideia para dela. mim, eu já tinha esse espírito de pensar dessa forma. Eu falei, não. E é o que eu tenho tentado direcionar a minha filha para conhecer lugares, para conhecer pessoas, culturas diferentes. E eu sempre cito para as pessoas o exemplo da Nina. E Olha que uma, legal. uma outra vez que eu fiquei muito feliz, mas muito feliz com você, foi uma vez que o Sérgio Andrade, o nosso amigo fotógrafo, fez um aniversário. Aí resolvemos fazer uma pizza na minha casa, um sítio lá que eu tinha escondido no mato, uma casinha simples, bem pequenininha e tal. Eu fui com a Valéria, minha amiga. Aham. E daí eu falei, convidei algumas pessoas, eu falei, Cris, você não quer ir lá, tal, a gente vai fazer umas pizzas, não é uma coisa muito formal, tal. Eu não achava que você ia. Ela falou, não, eu vou, tal. De repente, aparece a Cristina Ramalho, toda estilosa, trazendo um cachorrinho, A Zig, minha primeira cachorra. é, Aham. chegando para a festa, para nossa pizza, tal. Cris, aquilo me encheu de tanta alegria, porque eu Ai, que falei, legal. nossa, uma pessoa assim, da nossa convivência, de uma forma simples, assim, interagindo. Meu, aquilo, eu sempre gosto de lembrar disso com muito carinho, Cris. Aquele dia lá que você levou a Valéria. São pequenos detalhes que surgem na nossa vida que são marcantes. E isso foi marcante para mim. Tanto é que eu guardo as Olha fotos só. com carinho, tem aquelas nossas, o Serginho, tá? A Cris Padiglione e tal. Porque assim, o que acontece? No nosso trabalho como repórter, fotógrafo e tal, é tudo muito estressante. A gente mal tempo, às vezes, tem para conversar com os amigos, para saber a origem de como tudo começou, os caminhos que a pessoa percorreu para chegar onde chegou. Então a gente acaba não sabendo muito disso, né? E é Ah, justamente essa conversa, Cris, que eu gostaria de ter com você, porque eu nunca soube como foi as dificuldades que você passou, os sonhos que você tentou, que você teve para chegar onde você chegou, e principalmente as dificuldades. Porque as pessoas acham que uhum. tudo é muito fácil, né?
E, às vezes, um exemplo seu, por exemplo, pode estimular as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. E, principalmente, Bom, saber por que você foi parar na Itália, e tem uma justificativa muito importante. Era isso aí, Cris. Eu queria saber, Cris. Conta. bom, vamos lá. Essa história do que é fácil é engraçado, porque eu não sou um bom exemplo, porque realmente foi fácil para mim começar em jornalismo. Na verdade, é engraçado isso, porque anos atrás, em 2005, eu escrevi um livro, eu aprendi com a minha mãe, é um livro que saiu muita matéria, dei entrevista num monte de lugar, tá? Foi super legal. E um professor meu da PUC, que eu tinha feito, que tinha sido meu professor na época da faculdade, me convidou para dar uma palestra sobre o livro. E quando eu cheguei lá para falar para os alunos de jornalismo, e ninguém queria saber do livro, vocês queriam saber exatamente o que você está perguntando. Como é que eram as dificuldades, como é que entrava no mercado de trabalho e tal. E aí eu comecei a contar, e o menino falou uma hora ali, falou, mas você está contando? Parece tudo muito fácil. Parece que você chegou no lugar ali e foi fácil. E aí eu tive que confessar, eu falei, putz, o pior é que para mim foi fácil. Eu não tenho... fui muito privilegiada, assim, especialmente no começo. Porque o que aconteceu? Quando eu estava na faculdade, eu casei com o Enor, que também fazia faculdade comigo. Na verdade, a gente namorava, aí eu engravidei. Então, eu fiz a faculdade antes de ficar grávida, fiz uma parte da faculdade grávida e fiz uma parte da faculdade mãe, porque ela nasceu antes de eu terminar a faculdade. Eu engravidei com 21 anos. E aí, quando eu saí da faculdade, o primeiro ano eu fiquei só de mãe, porque a gente não tinha muito esquema, assim, eu fiquei. O Enor começou a trabalhar, eu fiquei em casa de mãe, dona de casa e tal. E eu morria de medo de não conseguir, de ficar só mãe, de não conseguir entrar no mercado de trabalho e tal. Aí eu consegui um emprego de assessora de imprensa da PUC mesmo, e uma grande amiga minha, Lina de Albuquerque, que é uma super jornalista maravilhosa, que fez faculdade comigo, ela começou muito cedo, ela começou a trabalhar em jornal antes de terminar a faculdade, e ela já tinha passado pelo Jornal do Brasil, e ela estava no Estadão. E aí teve uma vaga no Estadão e ela me indicou. Então eu comecei num puta jornal grande, importante, Jovem, como né? repórter já, e de cara, meu primeiro emprego. Então, assim, eu não fui bater com currículo, eu nem tinha currículo, né? Mas eu não fui, sei lá, implorar alguma coisa, eu não corri atrás, foi um presente. Assim, ela apareceu, me ligou, falou, você quer trabalhar no Estadão comigo? Eu falei, claro, né, óbvio. Isso foi em 89, foi meu primeiro emprego. Aí eu Mas, Cris, trabalhei no Estadão. só um parênteses aí. Claro. Não foi à toa que ela deve ter te chamado, porque assim. Não, eu era super considerada pelo texto. As pessoas, eu Porque nunca fui você uma sempre repórter teve de um texto puro. brilhante. Óbvio, Sempre teve um brilhante, texto. mas assim, eu gostava de escrever e as pessoas gostavam do que eu escrevia. Peraí, eu vou só Ah, fechar a porta aqui, que eu tá. estou atrapalhando o Vitor. Espera só um pouquinho, só um pouquinho. E eu estou aqui falando alto. Eu fui fechar a porta. Então, eu gostava de escrever, e na faculdade mesmo, os professores gostavam dos meus textos e tal. Então, foi por isso, porque ela achava que eu escrevia legal e que ia ser bacana. E a gente também fazia muito trabalho junto na faculdade, eu e ela. Somos amigas até hoje, mas a gente era muito grudadas. E aí ela me indicou, e ela escrevia muito bem. A Lina ganhou um monte de prêmio, uma mulher incrível. Então, o que ela falasse, mesmo ela sendo jovem e tal, tinha um peso, porque ela já era uma jornalista bacana. Assim. Ela começou muito jovem, era muito professora. Então, ela me indicou, então foi super bacana. Então, eu já comecei por cima, porque era até mais legal trabalhar no Estadão naquela época, status, digamos assim, do que hoje. Então, meu primeiro emprego e foi um convite. Né? Eu não fui bater em redação nenhuma, eu não fui pedir nada. Assim. E aí eu trabalhei 4 meses no Estadão, mas um dos editores não gostava muito de mim, achava que eu tinha um texto engraçadinho demais, eu era muito piadista, não calava a boca, ria muito. Eu era meio turma do fundão. Assim. E aí Eu ele mandou também. embora. E aí, você também, né? E aí, o meu sonho da vida, assim,
todo mundo queria trabalhar na Ilustrada ou na Veja, quando eu estava na faculdade. Sim. Mas, porque eu me formei em 87, e era o sonho de todo mundo. E eu queria trabalhar no Jornal da Tarde, que era o jornal que se lia na minha casa, e porque era um jornal que tinha um texto meio de revista, assim, se contava grandes histórias, tinha menos compromisso do furo imediato, não sei o quê, e mais uma coisa de grande reportagem, de histórias, perfis, que era o que eu gostava, sonhava em fazer um dia. E aí eu trabalhava no Estadão, era no mesmo andar, né, no sexto andar, ainda não tinha tido a sinergia, duas redações separadas. E assim que eu fui demitida do Estadão, eu já tinha vários amigos no JT, e aconteceu a mesma coisa, eu nem fui pedir, eu só comentei e falei, putz, fui demitida, eu sempre quis trabalhar, e o cara falou, o Edson, que era editor do JT, da Variedades, que era onde eu queria trabalhar, que era de cultura, falou, tem uma vaga, vem para cá. E eu fui para lá. E foi um lugar que, assim, eu adorei trabalhar no Globo também, mas foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar, o JT, porque tinha uma turma muito legal, era uma turma muito especial, não só de pessoas legais, mas tinha um elenco de jornalistas incríveis, o Edmar Pereira, que já morreu, o Buzik, que morreu também, a Angélica de Moraes, o Sérgio Rober, que virou dramaturgo, tinha um monte de gente sensacional trabalhando lá. E a linguagem do jornal era muito legal. Era muito legal, a linguagem visual também, as fotos e tal. E eu trabalhei com o Luiz Macluf do lado, que teve uma época que eu fiquei na Geral emprestada há um tempo, que é esse cara que acabou de falecer até, um super jornalista, o Valdir Sanches, que era outro super jornalista, o Max Ferman, que era um herói da época. Um dos editores do jornal, um dos grandes editores gerais, era o Ivan Ângelo, que é um puta escritor. Então, assim, Boa. Eu que já gostava de escrever, caí num lugar que escrever era importante, assim, que não era super valorizado, assim, mas tanto quanto a notícia, ou até mais, era o jeito de contar a notícia, que acabou sendo um pouco o meu jeito de ser ao longo da vida, da carreira, assim. Quer dizer, eu nunca fui aquela repórter de pôr a peruca loira e se enfiar na lata do lixo, descobrir alguma coisa. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha um olhar, às vezes, meio diferente para contar, às vezes mais bem-humorado ou mais sensível e tal, mas eu seria péssima em política, porque eu não era uma pessoa de furo. Eu gostava de ficar contando a história daquelas pessoas, né? E aí eu acabei ficando 5 anos no JT, e foi o lugar que eu mais tempo trabalhei, que eu trabalhei mais tempo. E daí o Globo me convidou. Quem me indicou no Globo foi o João Vadipuri, que tinha trabalhado no Estadão, foi para o Globo e indicou meu nome para ser o segundo caderno na sucursal. E aí eu fui, quer dizer, também foi um convite. Por isso que eu digo que foi muito fácil. Era uma época também diferente de hoje, claro. Tinha mais vaga, tinha emprego, tinha um monte de lugar para trabalhar. E aí eu fui para o Globo. Foi aí que a gente se conheceu. Foi. E eu me lembro quando você chegou lá, o seu estilo, né? De roupa, alegre, reverente, assim. Você sempre teve esse estilo de visual, de roupa, fashion. Como é que surgiu isso aí em você, Cris? Isso era da adolescência, porque quando eu era adolescente, quando eu tinha quase 15 anos, eu sou filha única, né? Não tinha, e aí eu entrei num grupo de teatro bem para ter uma turma, assim. Tinha uma intenção, quer dizer, até achava legal a ideia de ser atriz mesmo, não era uma coisa assim, tanto que eu não seguia a carreira, né? Mas eu entrei num grupo de teatro amador que acabou sendo muito legal, o Ivamba, que virou um grupo conhecido, ganhou um monte de festivais e tal. Depois que eu saí, eles foram ficando maiores, teve muita gente bacana do Ivamba que virou profissional, grandes atores, diretores e tal. E ali, né, era uma turma adolescente, todo mundo se vestia diferente, todo mundo colorido, enfim, era uma coisa... a gente não queria ser igual essa manada de carneiros, né? A gente se achava especial. Mas eu curtia a moda, eu sempre gostei, tanto de moda quanto decoração, coisas coloridas, se expressar. Assim. Então eu sempre usei chapéu, sempre usei muito vestido, né? Tanto que eu saí da Veja, o argumento quando me mandaram embora era que eu usava chapéu.
Foi meio uma brincadeira do cara, do editor, mas ele usou isso também. Falou, você veio trabalhar de chapéu, mas era um chapéu discreto, eu nem fui com nada. Eu me lembro, você apareceu com chapéu de vez em quando na redação, muito legal. Lá na redação, E aí, eu gosto, sempre gostei, mas não de seguir a moda à risca, mas assim, de fazer o meu jeito de vestir e tal, né? Roupa colorida, flor, sempre fui. E alegria, né, Cris? Isso que é o mais contagiante. Que legal. Acho que sim, acho que sim. Eu choro muito também, mas eu acho que eu sou uma pessoa alegre, no geral, assim. Acho que... Não, eu acho que quando a Eu gente acho saía... engraçada as coisas, eu acho que a vida é engraçada, quer dizer, é muito triste também, muito trágica, tem muita dor, mas eu acho que é importante também não se levar tão a sério, né? Porque senão também fica muito difícil, né? Porque já é difícil, né? Então, não é ficar tirando sarro de tudo, não é isso, nem de forma alguma, é respeitar os outros e tal. Mas ter um olhar mais leve para as coisas, né? Eu também defendo isso, Cris, sempre defendi isso. E a gente se deu muita risada, né? Hoje eu estava lembrando, eu vou falar com o Ponça, tanta história, eu lembrei, eu estava rindo sozinha aqui, lembrando da gente trabalhando junto. Não, e era uma lição para mim, né? Porque você sempre escreveu bem, sempre estava no lado da cultura. E para mim também, que estava chegando, que estava no Globo também, fazendo aquelas matérias de comportamento, conflito social, aquelas viagens entre os índios, tal. E de repente eu caía em alguma pausa que você estava falando de cultura, tal. Para mim já era um outro universo que parecia mais relax, né? E trabalhar as fotos em cima das suas matérias e tal, era também um desafio para mim, porque era um exercício Nossa, constante, eu me lembro. Né? Eu me lembro de uma... Eu estava contando isso para o meu marido, agora há pouco, até antes da gente conversar. Que quando a gente foi entrevistar a Chiara Mastroianni, lembra? A filha da Caterina. Nossa, eu tenho a foto dela comigo até hoje. Ela não queria foto, porque ela estava sem maquiagem e tal, e você se escondeu, você sumiu. A gente estava no Maxud, na Brasserie, tomando café, eu e ela. E daí você sumiu, a entrevista estava acabando, e eu olhava tudo que era lá, cadê o Ponça? E ela já tinha dito que não queria foto. Então eu não podia falar para ela, vamos procurar o fotógrafo. Espera aí, porque ela não ia querer. Não. E aí eu estava lá olhando, de repente você estava embaixo da mesa, você pulou. E falou para ela, mademoiselle, ela caiu na gargalhada e fez a foto, lembra? Eu lembro tanto disso. Quando eu vi que o negócio estava meio esquisito, que ela não ia querer foto e coisa e tal, eu falei, pô, não vai dar para ir pelo caminho certo. Embaixo da mesa. Não, eu acho que a gente teve... E uma coisa legal no Globo também, além da gente ter uma turma muito unida, né? Eu, você, os motoristas. Eu vi a sua entrevista com o Alexandre, adorei rever o Alexandre. Ele te mandou um beijo. Carlinhos. Ai, que fofo. O Carlinhos também, que é uma graça. Eu acho que a gente tinha também... E tem uma coisa na sucursal que, por um lado, para a gente era muito mais pesado. Né? A gente trabalhava muito mais que numa redação normal. Né? Sim. Mas a gente trabalhava muito mais horas, nossos plantões eram péssimos, eram super puxados. Mas também me deu muita cancha também de rua, né? Porque, tudo bem, eu cobria cultura, mas quando acontecia algum problema no plantão, eu ia cobrir economia, desastre, polícia. Lembra que a gente foi cobrir os Mamonas? Nós fomos os primeiros a chegar lá na Pedreira, quando teve o acidente. Teve muita... Eu me lembro, essa história é engraçada, que eu ia entrevistar, eu acho que era o Valtinho Salles que eu ia entrevistar, era algum cineasta bacana, assim. Eu fui toda arrumadinha, de salto alto, vestidinho, toda fashion, aí para a redação. E o Joel falou, não, tá tendo uma rebelião no Cadeão de Pinheiro, você tem que ir. Aí eu falei, bom, então vou passar em casa, vou trocar de roupa. Ele, não dá tempo. E eu acho que ele fez de sacanagem. E eu fui com aquela roupa pro Cadeão, que era uma micro saia, um salto alto. Cheguei lá no Cadeião, eu fiquei embaixo, os caras, os presos, estavam lá na cobertura, queimando colchão, jogando coisa lá de cima. Aí eu apareci e começaram a gritar, vem pra cadeia, morena! É verdade, vem cá! E o cara, o juiz corregedor, foi me dar um pito. Falei, só não pode vir assim na cadeia. Aí eu quase chorei, falei, eu não sabia, eu vim com essa roupinha. Eu vim para outro lugar. Não, foi muito engraçado.
Então, dá uma cancha também, né? A gente fazia aqueles Sim. plantões intermináveis do Fernando Henrique, né, na porta da casa dele, na Rua Maranhão. E você acaba fazendo outras coisas, e se virando, né? Fazendo muita reportagem de rua quando está naqueles plantões de fim de semana. Então, isso também era adorável, né? Eu achava muito legal, assim. E o trabalho, de um modo geral, pela carga horária, né? Era muito estressante, mas se a gente não usasse essas ferramentas também, que era até natural da gente, talvez a gente não conseguisse superar os desafios, né, Cris? Porque eu acho que a alegria é fundamental e isso acaba refletindo numa boa imagem, num bom texto, né? Eu acho também que tem uma coisa de você prestar atenção nas pessoas, né? Acho que isso é importante, que é uma coisa que você faz muito bem também, que é, além de fotografar bem, isso é uma coisa que você faz bem, que é você prestar atenção, assim, você realmente escutar as pessoas, conversar com elas, porque tem um tipo de jornalista que vai com uma pauta pronta na cabeça e quer enfiar aquela pauta proposta pelo editor, quer enfiar aquela frase na boca do entrevistado. Ele não quer ouvir o que a pessoa tem a dizer, ele quer confirmar o que ele já saiu de casa, ou da redação, aliás, pensando. Isso é muito ruim, quer dizer, não só porque não é real, né, não é verdadeiro, como você está perdendo a chance de ouvir a melhor história, de ouvir a versão. Quer dizer, isso é uma coisa completamente errada. Você sair da redação e falar, não, eu tenho que achar alguém que fale que tal coisa aconteceu desse jeito. E tal coisa não foi daquele jeito, ou pelo menos não foi só daquele jeito. Mas você vai Sim. com essa ideia pronta, pré-concebida, e enfia aquela frase goela abaixo do entrevistado. Isso é horrível, isso é uma arrogância e tal. Então, eu acho que o legal também, especialmente quando você tem essa coisa de ir para a rua, que hoje também diminuiu muito, por N Diminuiu. razões, né? As redações estão enxutas, mudou tudo, né? Enfim, é outra parada agora. Eu não sou saudosista, mas eu digo, é outra coisa. Hoje não é aquilo que a gente fazia, era diferente. É importante você escutar o que o outro tem a dizer, né? Você pode até falar bastante, mas tem que parar para escutar o outro. Né? E eu acho que isso a gente tinha muito, assim, se divertia bem também com isso. Né? Ô, Cris, eu me lembro que uma vez você pegou uma bucha, assim, um desafio, né? A gente tinha que entrevistar uma judoca, né? Para nós foi um desafio grande, porque a gente tinha que falar com ela e porque ela ia representar o Brasil, né? E nós tínhamos que A fazer Olimpíada. na Uhum. Olimpíada nossa, uma personagem fantástica, uma guerreira aquela mulher, né? Mas tinha uma coisa trágica ali, lembra? Que a É, Afrodita, ela não tinha. Eu não sei se tinha, acho que os dois não, gêneros, fisicamente. Ela tinha. Geneticamente, ela tinha os dois gêneros. E aí pediram para a gente fazer uma produção e não, pôr um exame, vestido não, daí nela, ela ia representar, maquiar. ela E aí não foi queriam deixá-la ela disputar com as isso. mulheres, porque ela tinha características genéticas. Ela era mais forte, tal, como se fosse um Isso. homem, mas também era uma mulher. Então era uma situação meio injusta, ali, meio complicada. E a gente foi obrigada a produzi-la. Lembra que a gente entrou numa loja na rua de aluguel de roupa? Eu arrumei um vestido, eu fiz um sutiã, porque ela não tinha peito. Eu fiz um papel jornal, eu fiz um peito nela. E eu maquiei ela com meu batom. Eu só tinha um batom, não tinha nada. E eu fiquei mal depois, porque assim, tudo bem, acho que a gente foi carinhoso com ela entendeu, mas foi uma forçação de barra. Assim. Eu lembro que na época o editor era o Arnaldo, na sucursal. E eu lembro que eu briguei com ele na época. Eu saí mal, assim, eu saí angustiada, porque eu achei que a gente estava passando um pouco do limite, sabe? Assim, quebrando um. Eu não achei que ela ficou confortável com aquela coisa, Entendi. fazer aquele papel de mulher maquiada e tal. E as pessoas curtiram o texto, foi super elogiada a matéria, as fotos e tal. Mas eu achei que ali foi uma coisa que eu me senti meio mal depois, assim. Achei que mas era aquela Entendi. pressão, lembra? Ela ia pegar um avião, lembra disso? A gente tinha que fazer tudo correndo, Sim. porque ela ia pegar um avião naquela noite. A gente tinha que fazer tudo no mesmo dia. Não, e ela ia representar o Brasil como mulher mesmo.
Sim, mas foi E uma batalha judicial, porque não foi uma podia que batalha ela... judicial para que ela pudesse representar o Brasil. E com justiça ela ganhou mesmo o que ela queria, E ela era né? incrível, lembra? Ela era super tímida, É. mas era muito fofa, era muito Nossa, legal. para mim foi uma personagem assim, encantadora, porque pelo pouco contato que a gente teve e pelo drama que ela tinha passado, de vai na Olimpíada, não vai, coisa e tal, eu achei ela uma mulher assim, vitoriosa, só por aquele momento Não, ali, sabe? total, sim, sim, incrível. Você foi que nem... Eu lembro uma vez também, que eu estava cobrindo uma Bienal de Artes Plásticas ali no prédio da Bienal em Ibirapuera, e eu fui entrevistar, acho que o Enish Kapoor, que é um super artista plástico indiano, e você quis ir embora antes. Você falou, né? Eu tenho que levar o filme antes, você Eu vou volta de jogar táxi. bola hoje, que eu tenho que jogar bola. Aí eu fiquei super... Não, Afonso, espera, mais meia hora, eu vou com você, eu tenho que escrever o texto, e você, não, tem que ir antes, sei lá. Aí eu fui entrevistar o cara na lanchonete do prédio. Quando eu estou voltando, você está fotografando uma peitudona, assim, e falando para ela, você que é obra de arte desse lugar? Eu fiquei puta, eu falei, nossa! E você, ô Cris, desculpa, resolvi te esperar. Mas no fim dava tudo certo, né? Agora, a gente fez umas coisas tristes também, né? O Sim, Mamona, Favela Naval. Lembra que a gente cobriu Favela Naval? lembro, nossa. Foi pesado, Favela Naval. A gente fez umas coisas pesadas também. Mas eu acho tudo, assim, a gente aprendeu pra caramba, né? Ô, Foi Cris, muito legal. eu da favela naval foi interessante porque quando você vê como é que é as coisas, né? A gente foi lá para a delegacia uma vez que os polícias O que que era? Diadema? Não, onde era o lugar? Diadema, né? Daí os presos, os polícias iam depor numa delegacia, daí fui eu, você, e daí quando a gente chega lá, tinha uns quatro, cinco, cada jornal tinha mandado três, quatro fotógrafos, e nós era de sucursal, né? Só ia no máximo um ou Só nós dois, dois, né? né? Daí vamos E a lá. gente tinha que fazer tudo, né? E tinha que fazer tudo. Daí, no dia seguinte, o jornal publicou as fotos, tal. Daí, eu sei que o chefe me chamou de lado. Pô, vem cá, tá? Pô, olha, eu recebi uma bronca lá do Rio, que as fotos estão uma porcaria, não sei o quê, tal. Eu fiquei, pô, mas como? É, porque daí, e realmente as fotos que nós tínhamos publicado não estavam boas, né? Daí, olha o Estadão, olha a Folha. Eu falei, realmente, as nossas fotos não estão boas. A do Estadão está mais legal, a do jornal, da Folha do JT está maravilhosa, não, realmente. Tá. Olha aqui do Correio Brasiliense, pô, foto fantástica, realmente é do nosso, pô, eu pisei na bola mesmo. Mas você viu os créditos das fotos que estão nesses outros jornais? Era tudo foto nossa. Os caras dos outros jornais, Eram suas as era, fotos? e o próprio jornal da gente não tinha usado as melhores fotos. Daí, Eles editaram mal. Na é, verdade, o Globo editou mal as fotos. editou mal. E assim, as fotos dos Gente, outros jornais não eram sabia minhas. disso, eu não lembrava disso. E eu vou te mandar os exemplares que eu tenho. Daí os caras ficaram tudo desconcertados, né? Pô, eu falei, então, vocês não editaram certo, olha as minhas fotos aí. Nossa, daí o pessoal veio elogiar. Mas era Quem que essas era? coisas. Era o... Quem que era? Era o Ramiro ou era Puta, na época, eu não o sei. Dario? Era o Dario que era estressado? O Dario era Eu, tão eu, estressado. o, o, o Dario uma vez, ô Gostão, você vai não sei aonde? Porque não sei o quê. Dario, não é assim não, Dario. Eu só vou com uma condição. Ele quer? Fala que me ama. Daí ele, pô, e se você fosse a última pessoa do mundo? Mas era assim, era aquelas coisas tensas que qualquer jornal tem, né? Na hora do fechamento, mas depois tudo se resolve no bar, no churrasco, né? E não ficava mágoa, né? Sim, Ficava, isso que é o mais legal. Hoje as pessoas são tudo ressentidas, né? Você fala um negocinho na rede social, parece que tudo fica meio. As pessoas a ficam gente está num magoadas. momento muito agressivo, né? Assim, acho que o Brasil, eu até brinco que
Sei lá, eu ainda leio muito mais coisas sobre o Brasil do que a Itália. Eu estou com o pé muito mais no Brasil do que aqui na Itália. Nossa, Porque eu Cris. fico o tempo inteiro lendo sobre o Brasil, ainda mais com essa história da pandemia e tal. E eu fico muito mal, assim, de ver tudo, né? Esse presidente, tudo que está acontecendo e tal. A desigualdade cada vez maior. Mas a agressividade é uma coisa impressionante, assim. Ô, Não é Cris, exclusiva do Brasil, mas para a gente não, é muito tenso de ler. sim. Ô, Cris, e daí você, depois do Globo, daí você foi para outros lugares, eu fui lá tal, e depois você foi para onde? Depois do Globo? É, Então, eu trabalhei no JT, daí do Globo eu fiquei 2 anos. Aí eu pedi demissão, porque na época eu namorava em inglês. Não sei se você lembra dessa história, o Milton Alves, sim, sempre tirando sarro. E eu achava que a gente ia ficar junto. Eu prestei a BBC, que tinha o Serviço Brasileiro da BBC, existia um exame para prestar. E eu passei, mas na final eu não passei. Eu passei no começo, depois não passei. E o cara brigou comigo, enfim, deu tudo errado. E eu, otimista, e já cansada um pouco do jornal, achei que era hora de mudar, resolvi sair do Globo. E foi meio burrada, assim, porque no fim eu não fui para a Inglaterra, não deu certo. E aí me chamaram, primeiro eu fui chamada na editora Símbolo para editar um projeto novo, uma revista, e foi a pior coisa que eu fiz, assim, não deu certo, não gostei das pessoas, era um momento muito complicado, assim, eu fiquei 2 meses só, saí. Aí eu fiquei uns 2 meses empregada e fui para a Veja, que eu fiquei quase um ano na Veja, fiquei 11 meses na Veja. Na Veja eu realmente não me afinei, assim, até fiz umas matérias legais, eu tinha um cargo legal, eu não queria ir para a Veja, porque eu achava que meu jeito de ser não combinava, nem meu texto e tal. Mas o salário era bom, a Veja, puta prestígio, todo mundo veio me falar, você está louca, vai recusar? Imagina, é convite, vai para a Veja e tal. E eu precisava do emprego e falei, não, é frescura minha, vou para a Veja. Mas eu não me afinei na Veja, assim, não deu certo, o jeito que eu escrevia eles não gostavam. A única coisa curiosa na Veja é que eu conheci o meu marido lá, o Victor, eu namorei com ele lá. A gente namorou uns 3 meses, mas separou e ficou anos sem se ver, se reencontrou 10 anos depois. Mas a gente se conheceu na Veja. E aí depois da Veja, eu fiquei muito mal, assim, foi um momento pessoal muito complicado, eu tive síndrome do pânico, foi um período muito nossa, ruim. difícil. Aí eu fui convidada, foi bem chato, assim, foi uma fase difícil. Aí eu saí da Veja me senti lixo, assim. Nossa, Cris. Eu fui demitida, eu nunca tinha sido demitida, e foi pesado, o jeito que foi muito estranho. Aí eu fiquei uns 4 meses sem trabalhar e quase sem sair de casa, eu fiquei muito doente mesmo. E aí o Maurício Sticer estava editando a parte de cultura da época Tá. e me chamou para cobrir férias. Aí eu fui, aí foi super legal, eu fiz uma matéria sobre um livro do Paulo Marcum, que teve um puta destaque, foi muito bacana, as pessoas gostaram e tal. Me chamaram para ficar lá. E na última hora aconteceu alguma coisa estranha que não quiseram mais. Me convidaram, até brincava que eu fui abandonada no altar, porque me chamaram, estava para ser contratada, aí puseram outra pessoa no lugar, foi uma coisa estranha. Aí eu fui para Viagem e Turismo, que era um lugar que eu sonhava ir. Nossa. Fiquei na Viagem e Turismo editora, eu fiquei editando lá um ano, mais ou menos. Mas o Jorge, o chefe da Viagem e Turismo, era bem complicado, as pessoas não paravam muito lá, ele brigava com todo mundo e tal. E era legal que a gente viajava, valorizava muito o texto, mas curiosamente, uma revista de viagem, que deveria ser super light, era super tensa, assim. Ele era muito bravo, todo mundo era tenso, era estranho. É engraçado, eu não dei certo na Abril, assim. Todas as coisas que eu trabalhei na Abril durou pouco, eu não batia, assim, eu gostava mais de jornal. E nesse meio tempo eu fiz freelas também, para vários lugares, Marie Claire, Vogue, um monte de lugar. E daí eu saí da Viagem de Turismo convidada para ir para Mônica Bergamo, para Ilustrada, e eu era a segunda da Mônica Bergamo. Eu montava a coluna, era como se eu editasse a coluna. Claro que ela fazia a
as notas principais, eu fazia as notas de cultura e montava a página, né? Eu escolhia as fotos, fazia as legendas, montava as notas e tal. E aí, na Ilustrada, foi muito legal. Eu acabei fazendo vários perfis, capas da Ilustrada, escrevi muito sobre música, foi bem bacana, literatura também. E daí teve um corte na Ilustrada, na Folha, que mandaram um monte de gente embora e eu fui nesse corte. Aí depois disso, da Folha, aí eu fiquei freela, eu abri uma empresa, e daí eu fiz muito freela, comecei a escrever livro, aí editei essas revistas customizadas. Editei várias customizadas, Peugeot, Roche, revista da Volkswagen, fiz um monte de coisa. E aí comecei nessa área, fiz muito livro também, fiz livro meu, pessoal, e livro sob encomenda, livro para empresa. E aí eu fiz uma coleção de saúde, que falava de câncer, de diabetes e de doenças do coração, para o laboratório, para a Sanofi. E foi uma coleção super legal, ganhou prêmio e tal. E por causa disso, anos depois, eu fui chamada para trabalhar onde eu trabalhei meu último emprego, que é o AC Camargo, que é o Hospital de Câncer, mas que ali, o hospital é incrível, é sensacional, mas é muito burocrata, a estrutura é meio complicada. Aí foi lá que eu pedi para sair e vim para cá. Mas eu fiquei muitos anos freela, eu fiquei uns 15 anos freela, fazendo matéria, mas fazendo muito projeto. Eu fiz roteiro, eu fiz uma série de TV, que agora está no Amazon Prime, sobre o livro do Câmara Cascudo, História da Alimentação no Brasil. E a gente ganhou um prêmio também, foi super bacana. Assim. Aí também fiz outras coisas. Fala, desculpa, eu te interrompi. Não, é só me lembrando, na época que você estava fazendo freela, você fez uma matéria sobre fotógrafos que fotografavam modelos e tal, e não era muito a minha praia. Mas eu tinha feito algumas coisas irreverentes na época do Notícias Populares, né? Aquelas mulheres que eu fotografava por Notícias Populares. Você fazia aquela história da mulher do açougue, lembra? Isso, e a do trem, né? Enfim, e daí você me chamou para dar um depoimento. Eu achei, pô, mas eu não sou assim tão, como chama? Autoridade nesse assunto, né? Daí você, não, mas as fotos é interessante, é divertida, né? E você me deu um destaque. As histórias eram ótimas. Você me deu um destaque na revista lá que eu falei, nossa, fiquei famoso. Você me mandou flores, você foi super fofo, me mandou flores, fez um cartão e tal. Sabe outra matéria muito engraçada que a gente fez do Globo? Quando a gente entrevistou aquela Divine Brown, aquela prostituta que Rio Grande foi presa. Lembra que a gente seguiu ela o dia inteiro? Eu lembro até hoje. Depois ela fez um filme pornô. A gente estava numa sex shop com ela e ela pegou um pirulito que era uma xoxota, assim, um pirulito. E aí ela perguntou o que era em inglês. E você virou para ela e falou, that's frecheca. Eu lembro que eu saí da loja e fui dar risada na rua, porque eu não conseguia. É verdade, nossa. Não, esse dia foi muito engraçado. Na verdade, assim, a gente dava muita risada, mas a gente fez muita... O Globo, para mim, não só essa coisa de ser sucursal, o fato de ser sucursal tinha uma vantagem, que, por exemplo, quando a gente trabalha com cultura, quer dizer, isso em todas as áreas, mas cultura especialmente, quando você trabalha num caderno de cultura, num jornal que não é sucursal, que é na sede, cada um faz sua especialidade. Então, quem cobre música só cobre música, quem cobre literatura só cobre literatura, quem cobre artes plásticas só cobre artes plásticas, quem cobre cinema só cobre cinema, cobre teatro. Então, é difícil você pegar uma pauta bacanérrima da área de outra pessoa, porque aquela pessoa é a titular. Sim. Então, no JT, eu fazia muita coisa legal, mas eu não era setorista de nada, eu era meio uma faz-tudo, era uma repórter, meio... chamava de repórter especial, fazia um pouco de matéria de tudo da área de cultura, mas nem sempre eu pegava o filé mignon, porque cabia a pessoa responsável. Quando eu fui para o Globo, como eu era a única, o segundo caderno era eu fazia tudo. Então, para mim, foi muito legal, eu aprendi pra caramba, porque eu pude fazer, assim, grandes entrevistas. Eu fiz uma capa com o Eric Hobsbawm, um super escritor inglês, historiador inglês, que talvez eu não fizesse se eu estivesse no JT, porque quem faria seria pessoa ou de literatura, ou, enfim, alguém mais medalhão.
eu fiz uma série de coisas legais, eu tive a oportunidade de fazer, porque era sucursal, e só tinha eu mesma. Então, assim, tem que ir a Cris, não tem outro jeito. Então, também ampliou não só meu conhecimento da área de cultura, mas também eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente incrível, de fazer entrevistas muito mais bacanas do que eu poderia fazer se eu estivesse numa sede. Então, esse foi o lado bom também da sucursal. Para mim também foi ótima Embora, essa né? passagem aí, porque assim, quem trabalha em sucursal é como se trabalhasse numa agência. Então você tem que fazer de tudo e fazer bem. Então você tem que fazer bem desde buraco de Sim, rua, porque você futebol, está moda. concorrendo tudo. Eu também cobria desfile, isso, e tudo você tem que fazer no padrão Bem, dos outros que mandam 5 repórteres, mandam 3 sim. fotógrafos. E aí, isso tinha um lado bom também, a gente se virava bem, né? Eu acho que. E como também, isso que a gente estava falando, era uma outra época, tinha mais espaço também nos jornais, a gente tinha chance, às vezes, de mostrar, nem sempre dava certo, claro, dava umas furadas, mas a gente tinha chance de mostrar um trabalho bacana, né? Quer dizer, você conseguia E o mais engraçado, se Cris, destacar. Assim. e mesmo a gente trabalhando em jornal, sucursal e coisa e tal, a gente acabava furando muita gente que ia com 2 ou 3 repórteres. E era constante Pois isso. acontecia. A gente conseguiu Acontecia bastante, isso. a gente conseguiu dar bastante destaque para o trabalho e visibilidade da nossa sucursal, baseado nesse estilo, né, de Sim. trabalho. Eu acho que vocês mais ainda, porque você fazia todas as áreas, né? Então, também assim, tinha uma coisa que daí, por exemplo, economia. Economia é em São Paulo, né? Tem Brasília também, que é muito importante, mas o Rio de Janeiro tem menos peso. Então, assim, São Paulo ocupava muito espaço do jornal, né? Embora Sim. fosse um jornal carioca. A política, o Fernando Henrique morava em São Paulo, então muita coisa que acontecia nos plantões, quando ele estava em São Paulo, era a gente que tinha que fazer. Então, tem essa coisa, e coisas grandes, sei lá, corrida de Fórmula 1, enfim, Sim. estou dando exemplos genéricos de tudo. Acontecia muito mais coisas em São Paulo, né? Arte, televisão e cinema era mais Rio de Janeiro mesmo, mas as outras coisas, né? Era muito mais São Paulo. Então a gente tinha muita visibilidade. E E foi uma explorava época, a gente um pouco. e foi uma época que aconteceu de tudo, né? Caiu avião, explode shopping, e você saía de uma confusão, já entrava em Caiu, outra. Lembra? E cai caiu da TAM. o avião da TAM, caiu o avião da TAM no Jabaquara. Eu fui cobrir com o Daniel. Então, Eu e lembro até hoje, a você, gente se dividiu, você estava todo mundo. por exemplo, fazendo cultura, A gente de repente tá foi fazendo um acidente cobrir. aéreo. Pô, era versátil, né? Uma puta escola, né, Eu Cris? lembro também o incêndio da Heliópolis também, que foi muito triste. Sim, foi famoso, Que eu acabei exatamente. fazendo uma crônica, para mim foi muito legal, assim, me deram muito espaço. Agora eu tenho uma história muito engraçada, que nem foi com você, foi com o Serginho. Sérgio Ah, Andrade, Sérgio Andrade, o Homem Mola, né? Como é que ele Roy, chamava o ele? Homem Mola. Ele parecia, né, baixinho, trucundinho, assim, parecia o personagem do desenho Os Impossíveis. Nós falava A Coy, o Homem gente, Mola. eu lembro que a gente foi fazer, o que é, meu Deus, me deu um branco. A gente estava falando de coisas, Não, do nossa, eu ia inventar Do uma Sérgio coisa. Andrade. E você foi com o Sim, Sérgio mas era Andrade. uma matéria que eu fiz com o Sérgio, o que era? Meu Deus, sim, Fórmula 1, Fórmula 1. O Joel estava no plantão e escalou a gente para cobrir Fórmula 1, uma coisa mais mala que tem, a pauta mais velha do mundo, que é você ficar na rua, pegando as pessoas que não conseguiram entrar ou estão vendo do muro, da árvore, enfim, gente que não entrou no autódromo, fazendo aquela matéria de público. Coisa E caiu chata. uma chuva, matéria boba e tal. Caiu uma chuva desgraçada, eu lembro que estava muito calor, e eu fui com um vestidinho, uma sandalinha rasteira. Eu perdi a sandália na chuva. Choveu tanto que a sandália desmanchou. Eu fiquei descalça na chuva. Não, foi um pesadelo. E o Sérgio, aconteceu um problema na máquina dele, ele perdeu todas as fotos.
Então, a gente voltou para a redação acabados, assim, né? Quase chorando, com raiva. Era um baixone. Mas foi engraçado. E aí, no fim, deu tudo certo. Mas a gente fez muita matéria importante, assim. Então, você Sim, tinha falado desse porra. negócio de dificuldade. Eu acho assim, dificuldade na carreira, eu tive com... a gente tem uns editores, né? Hoje seria todo mundo acusado de assédio, né? De ser agressivo. A gente teve muito chefe que grita, que joga coisa no chão, que ofende, né? E na época a gente se acostumava com isso. Não era legal, mas se acabava, tudo bem, É vou que a fazer gente e tal. entrou desde quando a gente é jovem, entra nesse ritmo de jornal e Não estresse e é tal, certo, né? a gente se Não é acostumou, né? certo, mas tudo bem. A gente aceitava. Então, acho que as dificuldades foram mais nesse sentido, realmente. Mas, assim, de arrumar trabalho e tal, não. Assim, eu era sempre chamada para os lugares, tudo bem. Eu pedi demissão em alguns, fui demitida de outros, mas foi dentro do normal, assim, não teve. Mas é o que eu digo, eu não fui um bom exemplo, porque para mim aconteceu de cara com sorte, e também numa época que era mais fácil, né? Assim, se você conhecesse alguém e escrevesse direito, fizesse alguma coisa, você ia, né? Se você não Sim. fizesse bobagem. Então, eu acho que foi legal, assim, foi um Agora, Cris, e período... como é que você vai parar na Itália? Como é que surgiu essa história? Então, foi porque a Nina tinha vindo para a Itália, Hum. ela veio em 2018, porque ela queria tirar a cidadania, e ela foi morar no norte, não aqui na Sicília, ela foi morar no norte da Em Itália, porque ela Arco. tinha uma amiga lá, e ela foi morar em Arco, isso, que é perto de Verona, é no Trentino, que é a parte mais perto dos Alpes já, Eu é tive, a Itália eu mais passei, fria. eu passei uns dias em Arco. Sério? Você conhece? É lindo lá, né? Conheço Arco. Tem muitas montanhas, Tem a são montanha, tem um lindas, castelinho no tem alto ali. Então, ela morava do lado do Castelinho. É uma ruazinha que sai no centro histórico. Ela morava nessa ruazinha. Da casa dela dava para ver o Castelinho. E aí eu fui com ela. Eu tirei férias na época, fiquei uma semana com ela lá. E fui fazer a mudança com ela e levar os gatos, porque ela tem 2 gatos e só pode levar um na cabine, só pode levar um por pessoa. Nossa. E aí eu fui junto para levar o gato e também para fazer a mudança com ela e tal. E deu super certo, quer dizer, ela não curtiu muito lá, porque lá é uma Itália diferente, lá é mais Alemanha do que a Itália. É muito fria, não só o clima, mas as pessoas, Tem um muito cassino lá, diferente um aqui. prédio, não sei lá, cassino. Isso eu não lembro. Mas, enfim, aí ela ficou 8 meses lá, e nesses 8 meses, bom, a gente sempre se falou muito, né? Ela falava, mãe, porque meus pais já tinham morrido, então eu não tinha muito, fora o Vitor, meu marido, e a minha cachorra, a Zara, que eu trouxe também dela, Para. eu não tinha o que me prendesse no Brasil, porque eu não estava feliz do emprego, eu tinha esse privilégio de poder alugar esses apartamentos, e a vida em São Paulo era muito mais cara do que a minha vida aqui, apesar de eu pagar as contas em dinheiro, receber em real, está muito desvalorizado, como a Sicília é mais barata, a vida em São Paulo é muito cara, né? Quer dizer, eu tinha uma vida muito cara. Eu morava num lugar caro, enfim, tinha muita coisa, não precisava. E aí eu fiquei ruminando isso e tentando convencer o Vitor, porque o Vitor tem cidadania italiana, o Vitor é de família italiana, meu marido. E eu só poderia vir com ele, porque eu não tenho cidadania. Então eu vim como esposa dele, né? Então aqui tem o permesso de sojourno, que é a autorização para morar aqui. A minha é por motivo de matrimônio, eu sou casada com ele. E daí depois a gente veio pensando nisso, mas a gente não fez muito planejamento, não. Foi quase que impulso, assim. A gente foi pensando, falou, a gente não tinha muita coisa. Tinha essa chance de alugar os apartamentos. Eu pedi para sair do emprego. Aí viemos. Eu vendi, eu morava numa casinha super legal, super colorida, super astral, alugada. Eu entreguei para a Tem uns proprietária. guarda-chuvinha pendurado, né? Aquilo era rua, não, isso eram umas festas que a gente fazia na rua, ajudando os moradores. E aí eu vendi tudo que eu tinha, assim, todos os móveis, objetos, livros, e doei também muita coisa, roupa e tal. Em 2 semanas a gente embalou tudo e veio.
Assim, eu vim com 2 malas. Hoje a minha vida toda cabe em 2 malas. E me deu uma sensação de alívio, assim, sabe, de liberdade, porque eu amava minha casa, eu adoro decoração, minha casa era toda, né, transada, não sei o quê, e as pessoas, eu gostava de receber, mas eu queria mudar, assim. E aí, quando o Bolsonaro foi eleito também, que eu nem falo dele, quando o Capitão foi eleito, eu também já estava infeliz, assim, com o país, eu já vinha ficando infeliz, e eu falei, meu, tenho uma vida cara, não saudável, porque São Paulo, embora eu morasse perto de Ibirapuera, até tinha muitos privilégios, mas estou aqui gastando uma grana, não é uma vida saudável, não estou no emprego que eu estou feliz, não tenho mais nada que me prenda aqui. Minha filha está na Europa, por que eu estou fazendo aqui se o meu marido pode, né, trabalhar de tradução? Tanto fazia, porque ele só trabalha pelo computador. E ele também pensou isso e falou, vamos embora. E aí, ele não tem filhos, então também não tinha esse drama, né? Ele foi casado outras vezes, mas não tem filho. Eu também não tinha esse problema de falar, pô, se tivesse filho, ia complicar e tal. Sim. E aí a gente veio. Daí a gente chegou aqui em maio do ano passado. Então faz 1 ano e meio, 1 ano e mês que a gente está aqui. A gente chegou em meados de maio. E aí escolhemos a Sicília, porque ele já conhecia a Sicília e era barato, e também a gente queria um lugar quente, que tivesse mar, sol. Então, aí a gente veio para cá. No princípio, a gente ficou em Palermo, que é a capital da Sicília, que é uma cidade linda e tal. Mas Palermo é super legal, adorei Palermo. Só que Palermo é uma cidade grande. Quer dizer, não tem nem comparação com São Paulo, mas eu digo, em termos europeus, é uma cidade grande. Mas que tem um monte de problema de cidade grande, tipo trânsito, uma série de coisas, sem ter estrutura de uma cidade grande europeia, porque não é uma cidade rica. Então não tem metrô, o transporte não é bom. Então acabou que eu achei que era mais legal a gente ir um lugar menor. Aí a gente ficou procurando, e aqui a gente escolheu Marsala por causa desse apartamento, porque esse apartamento é bem grande, super legal, perto do mar, estava num preço legal. E aí a gente falou, então vamos ficar aqui, né? E aí como é que estamos está? aqui, E você estudando está italiano. conseguindo exercer a profissão de jornalista à distância, sim, Cris? Não, eu vim para cá, eu terminei um livro, eu tinha feito um livro sobre uma artista plástica brasileira, a Calo Fontes, que não saiu, quer dizer, ele ficou pronto, saiu até matéria sobre o livro na Marie Claire, eu acho, né? Na Marie Claire. Mas não teve lançamento de autógrafo, porque foi bem no meio da pandemia, né? Tá. Mas que ficou pronto. E aí eu escrevi, eu fiz as entrevistas lá no Brasil, e eu escrevi o livro aqui. Então eu fiquei uns meses escrevendo. E depois eu editei o livro de um amigo meu também, pediu, e só. Aí eu parei de trabalhar, estou vivendo desse aluguel que eu tenho lá de São Paulo. Aí com a pandemia, que a maioria das pessoas ficou mal e não conseguiu fazer nada, comigo aconteceu o contrário. Eu comecei a me estimular para fazer crônicas, voltei a escrever crônicas no meu blog, comecei a publicar no Face também, as pessoas começaram a Sim, elogiar, eu então foi tenho super visto. legal. Mas, então, eu achei bacana, assim, mas foi totalmente despretensioso, assim, não ganho nada com isso, é só para praticar, né? E é isso, estou fazendo isso, mas eu não estou procurando, porque eu sei que está super difícil e tal, então, por enquanto, meu foco está em viver aqui, aprender a ter uma vida diferente e estudar italiano, né? Aprender a falar direito e tal. E aqui assim, é uma vida muito saudável, né? Porque tem mar aqui. Eu moro exatamente a 1 quadra do mar. Da minha varanda, é que agora está escuro, não teria como mostrar, mas da minha varanda você vê o mar de qualquer lugar, só que não é de frente, é de lado. Então, o mar está aqui, minha varanda está assim. Então você vê de lado, mas de qualquer ângulo da casa você vê o mar. E come-se muito bem, né? Tudo aqui é fresco, é de pequenos produtores da região, então é uma vida muito mais simples, assim. Mas eu por enquanto, estou curtindo. Mas também outra coisa legal é que a gente decidiu não ficar aqui muito tempo, talvez mudar para outra cidade, outra região da Itália, para conhecer. E a gente não pensa em voltar para o Brasil, pelo menos não tão cedo. Mas a ideia é experimentar mesmo uma vida nova. Eu hoje não tenho vontade de jornalismo, não gostaria de trabalhar mais com jornalismo, mas
Eu sou muito grata, assim, acho muito legal tudo que a gente fez e O carinho, né, aprendeu. que a gente acaba tendo com as pessoas, né? Isso é legal, porque às vezes as pessoas vão perdendo, né, o carinho, né? Vai se distanciando, toma outros Sim, caminhos e tal. Eu acho que o que aham, fica legal para quem conviveu com tudo isso são coisas raras, né? Coisas sim, sim. raras. Ô, Cris, Ah, mas que legal. eu Fala, vou estar querido. encerrando aqui, Uhum. Eu mas nem sei assim, quanto tempo a gente falou, quanto tempo nem a gente sei também, mas assim, de qualquer forma, foi muito legal falar com você. Eu Ah, eu que adorei falar, amanhã, adorei. se você tiver um Hum, tempinho, eu vou te ligar para a gente amarrar algumas coisas do que a gente conversou aqui. claro, se quiser mais E, coisa, você me fala. Uhum. e te desejar assim, um beijo no seu coração. Ah, muito obrigada, meu anjo, para Espera que você aqui também. a minha imagem interrompeu. E assim, te desejo um beijo no seu coração, para o seu marido, para a Nina, para a Zara. Eu vejo você mandando os vídeos dela na água lá, muito legal, Ando no mar. no mar, é. Hoje ela tomou vacina. E para mim, assim, foi uma honra, um prazer ter trabalhado com você, a gente ser Ai, que amigo, lindo, eu também adorei porque, muito meu, trabalhar com é você. uma daquelas Hoje eu coisas fiquei lembrando todas as histórias. e aquelas coisas mágicas da vida. Eu te agradeço, Cris. Olha, um Eu que beijo para você, agradeço, viu? meu amigo. E Um beijão. obrigado por me estimular a fazer com que minha filha também queira viajar pelo mundo aí. Olha só, deve, com certeza. Tá bom? Beijo, linda. Tchau, querido. Obrigada. Amanhã eu tô te ligando. Tá bom.